Queria pedir desculpa por os inscritos no canal aí, que eu demorei para gravar esse vídeo, né? Mas agora eu tive um tempo e tenho condições de gravar esse vídeo agora, né? E para falar de um tema, né, que é bastante polêmico nos últimos tempos, né, que é o tema relacionado à matéria escura, né? Que até hoje, né, ninguém se sabe o que é realmente a matéria escura, né? Como que ela é formada, do que ela é composta, né? Como que ela age, né? Por enquanto só tem especulações referente a esse tema, né? Então, para começar a falar sobre a matéria escura, né, que ela é decorrente de um erro que aconteceu lá atrás, né, na formulação da teoria, né, que um pequeno erro que hoje se tornou na matéria escura. Então, para fazer isso, eu vou trazer um paralelo, né, entre as diferenças, né, e as semelhanças entre a teoria do fluido gravitacional e a teoria da gravitação de Newton, né? Então, qual que é o princípio, a essência da diferença dessas duas teorias, né? Na teoria de gravitação de Newton, né, você tem a simulação de que a gravidade ela é feita pela atração dos objetos, né? Um atraindo o outro, né? Que formam-se esses dois vetores, né, de força, que faz com que as coisas sejam puxadas para o centro da Terra, né? E relacionando com a teoria do fluido gravitacional, né? A teoria do fluido gravitacional ela propõe que é apenas um vetor agindo, né? Que é o vetor do fluido gravitacional atravessando os objetos em direção ao centro da Terra, né? Então, para Newton, né, a maçã exercia uma força de atração sobre a Terra e a Terra uma força de atração sobre a maçã. E na teoria do fluido gravitacional, né, apenas o fluido gravitacional, né, passando pela maçã em direção ao centro da Terra e arrastando a maçã. Então, trazendo esse vetor, né? Qual que é a diferença essencial? É que para o fluido gravitacional, né, apenas a massa da Terra importa. E para a teoria de Newton, né, você tem duas massas importando, essa atraindo e essa atraindo. Só que na hora de você colocar essa teoria de Newton, né, para funcionar, né, por exemplo, na hora de você lançar um satélite, na hora de você considerar a órbita de um planeta, a órbita da Lua ou de qualquer outro objeto, essa massa aqui ela não pode importar. Ela tem que ser anulada, porque ela não é considerada. Por exemplo, no exemplo da queda dos objetos, né, que você coloca dois objetos, né, de massas diferentes em uma superfície sem atrito, né, não tem atmosfera, não tem nada, eles vão cair em tempos iguais. Então, a diferença de massa não importa. O que vai importar é só essa atração da gravidade que vai determinar a aceleração que ele caia. Então, para Newton, né, ele tinha que anular essa força, essa massa. E para anular essa massa, né, ele teve que fazer uma constante, né, sugerir uma constante, que é a massa inercial. E o que seria a massa inercial? A massa inercial ela seria a força, né, necessária, né, para colocar essa massa em movimento, né, que seria exatamente a diferença, né, da massa desse corpo, né, que é a massa desse corpo. Então esse daqui necessitaria de uma força maior, né, que ele tem mais massa, e essa massa, por ser maior, ela exerceria uma massa inercial maior. Então essa força daqui anularia essa daqui. Então todas as fórmulas que são feitas para calcular a órbita de objetos, né, ela é feita com esse tipo. Você calcula a massa inicial do objeto e anula a força de atração que ele exerceria sobre o outro objeto. E o que faz com que apenas esse objeto tenha massa importante. Só apenas a massa desse objeto que é importante nos cálculos. Essa daqui você vai anular no cálculo, né? Você coloca, até considera ela no cálculo, mas você coloca a massa inicial que anula essa daqui. Essa força anula essa daqui. Então, se você considerar a força considerada no fluido gravitacional, essa massa aqui já naturalmente ela não importa, porque o fluido gravitacional está passando por ela, arrastando ela para a Terra, que seria a massa mais importante, ou a única massa importante, né? Ela atrai esse objeto para cá, então essa massa desse objeto ela não tem importância, né? E na teoria de Newton, né,
ela, com esse cálculo aqui, você tem que anular essa massa para poder ter o cálculo correto das órbitas dos objetos, né? Porque se você considerar, né, o sistema solar, né, por exemplo, é onde o Sol está no centro da galáxia, tá, no centro do sistema, né, e os objetos estão orbitando em volta dele, né, você vai notar que a órbita, a massa desses objetos que estão orbitando aqui, ela não importa, né, porque você tem objetos mais massivos, né, orbitando mais longe da galáxia, objetos menos massivos, né, orbitando intermediariamente, né, e objetos pouco massivos perto. Então você não tem uma massa, não importa, né? Porque que você tem entre Marte e Júpiter, por exemplo, você tem vários asteroides com pequenas massas e orbitando mais longe da estrela e mais perto do que um objeto com maior massa, né? E a velocidade, né, não importa, porque aqui tem objetos com diferença, por exemplo, tem Ceres, Vestas, né, outros asteroides que estão aqui, com massas diferentes e orbitando na mesma velocidade em torno do Sol. Então, se a massa importasse, né, a massa de atração do objeto em relação ao Sol, né, esses objetos, teoricamente, eles teriam que estar movimentando a uma velocidade maior. Ele teria que estar movimentando uma velocidade maior para se manter na órbita. E não é, ele se mantém na mesma velocidade dos demais objetos que têm menos massa. Então, se você considerar a teoria de atração de Newton, né, sem anular a massa do segundo objeto, né, você automaticamente teria que fazer essa soma, né? E aí você calcularia a órbita dele, né, que seria os objetos com mais massa teriam que circular com uma velocidade maior e os objetos de menor massa com velocidade menor para manter a órbita, né? Então, para isso não ocorrer, você anula a massa de um dos objetos e considera só apenas um. Então, o que vai importar é a velocidade e não a massa do objeto. Isso resume, né? Aí, a teoria do fluido gravitacional, né, quando você traz elas para a massa, né, você traz a teoria do fluido gravitacional para esse comportamento, né, ela funciona da seguinte forma. Até um certo momento, ela funciona na perpendicular, né, que é a força do objeto trazendo, que aí é onde a teoria de Newton ela funciona desta forma, né, anulando essa força. Então você tem esse paralelo. Aí para chegar na órbita dos planetas, aí você já tem, para a teoria de Newton funcionar, você já tem que somar a ela a teoria da relatividade de Einstein, né, que ela vai falar da deformação feita no espaço-tempo pelo objeto para poder você considerar as órbitas, né, para elas funcionar direitinho. Porque a de Newton, mesmo anulando uma massa, você vai ter órbitas que você não vai conseguir explicar. Aí você precisa da teoria da relatividade de Einstein para explicar isso, né? E a teoria do fluido gravitacional, ela diz que a partir de um certo momento que distância, né, do objeto principal, conforme a teoria da gravidade, o próprio fluido gravitacional ele se torna uma espiral. Então esse vetor de força que era nesse sentido, ele passa a funcionar nesse sentido, que é o sentido circular, né, que é o da espiral, né, como se forma uma espiral, né. A partir do momento que você vai considerar um ralo, por exemplo, sugando a matéria, né, sugando o fluido gravitacional, ou sugando um fluido, né, até um certo momento ele vai vir nessa direção, depois ele vai fazendo uma espiral, fazendo a mudança de vetor. E para Newton considerar isso, né, ele também precisa da teoria de relatividade de Einstein, né, para deformar o espaço-tempo, né, e provocar as órbitas dos planetas, né, em torno disso daí. E a teoria do fluido gravitacional ela diz que é o próprio fluido gravitacional, ele forma a espiral e atrai os objetos. E qual que é a diferença, né? A diferença é que na teoria de Newton, né, você vai notar, né, que ele vai estar sempre o vetor importando. Os vetores importando, puxando a massa para cá, né? E na teoria do fluido gravitacional não, né? Porque o que importa é esse vetor aqui na órbita. Porque o objeto ele vai estar circulando nesse vetor. E essa
força aqui que Newton considera, né, ela não funciona mais, né? Porque quando você considera a galáxia, o movimento da galáxia, né, em si, né, você vai notar que os objetos mais longe, né, eles vão estar na velocidade angular praticamente igual aos objetos mais ao centro. Ou seja, eles estão numa velocidade muito maior, né, do que deveriam estar. E na teoria do fluido gravitacional, isso não tem a menor importância, né? Porque a massa desses objetos, eles não importam. Porque o próprio vetor, ele já tem a direção do fluido gravitacional. A grosso modo, o que seria a matéria escura? A matéria escura, né, no fluido gravitacional, ela é o mesmo que a água, né, dos oceanos é para as partículas suspensas. O que vai determinar o movimento, né, dessas partículas é a direção da corrente, ou seja, o vetor da direção da corrente. Para onde a corrente marítima vai, ela vai arrastar essas partículas juntos, né? Ou o ar é para as partículas também suspensas, né? Por exemplo, você tem o ar e as partículas suspensas, partículas de poeira, qualquer outra coisa que esteja suspensa no ar. O que vai determinar o movimento delas é o fluxo do ar. Para onde o ar está indo, essas partículas vão se movimentar, né? A teoria do fluido gravitacional é exatamente a mesma coisa, né? Aonde que o fluido gravitacional está indo, ele vai arrastar com ele as estrelas. Então, não importa a massa da estrela. Simplesmente importa o movimento feito pelo fluido gravitacional. E como ele está orbitando, né, o centro da galáxia, né, em espiral, esse movimento das estrelas vai ser circular, pouco importando a massa que essa estrela tenha, né? Então ela vai movimentar. Então todo o sistema, né, que nem numa corrente marítima, por exemplo, você vai notar que os objetos estão indo numa direção. Mas por quê? Todo o sistema está indo nessa direção. Todo o fluido ali está arrastando. No ar, por exemplo, tá? Por que o redemoinho de um furacão, por exemplo, tudo está circulando em ar, em círculo? Porque o fluido está arrastando essas partículas em círculo. É mais ou menos o que acontece. Então você não precisa considerar a massa dos objetos, né, para que tenha esse movimento. E daí surgiu a teoria da matéria escura, né? Porque você não tem como provar, né, que essa massa, né, tem que ficar em órbita, considerando só a massa do objeto que esteja segurando essa estrela, por exemplo. Você não considera, porque aqui ela está numa velocidade muito maior do que deveria estar. Ou seja, essa atração aqui, ela se arrebentaria, ela não poderia suportar essa velocidade. E como no fluido gravitacional é apenas esse vetor que importa, né, que é o vetor do fluido gravitacional considerando, então pouco importa a massa. Então, matéria escura, na teoria do fluido gravitacional, é isso. É o fluido gravitacional em movimento, né, que gera a órbita das estrelas. E não a força de atração delas. Nesse sentido que apenas até essa alta altura ela funciona, né, que ela é considerada essa massa aqui para manter ela em órbita. Depois de um certo sistema, o próprio fluido gravitacional ele direciona esse objeto em círculos em volta do centro da galáxia. Então, espero que tenha conseguido passar para vocês como funciona essa teoria, né? E peço que vocês compartilhem o vídeo, que dê o like, né? E que possa ser mais divulgada essa teoria, né? Até mais, obrigado e até o próximo vídeo.